Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um fariseu convidou Jesus para uma refeição em sua casa. Jesus entrou na casa do fariseu e pôs-se à mesa. Certa mulher conhecida na cidade como pecadora soube que Jesus estava à mesa na casa do fariseu. Ela trouxe um frasco de alabastro com perfume, ficando por detrás, chorava aos pés de Jesus. Com lágrimas, começou a banhar-lhe os pés, o enxugava com os cabelos e os cobria de beijo e ungia com perfume. Vendo isso, o fariseu que havia convidado ficou pensando: se este homem fosse profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele, pois é uma pecadora. Jesus então disse ao fariseu: Simão, tenho uma coisa para te dizer. Simão respondeu: fala, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 moedas de prata, outro 50. Como não tivesse com que pagar, o homem perdoou os 2. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: acho que é aquele a qual perdoou mais. Jesus lhe disse: tu julgaste corretamente. Então Jesus virou para a mulher e disse a Simão: está vendo esta mulher? Quando entrei em tua casa, tu não me oferecestes água para lavar os pés. Ela, porém, banhou os meus pés com lágrimas e enxugou com os cabelos. Tu não me deste o beijo de saudação. Ela, porém, desde que entrei, não parou de beijar meus pés. Tu não derramastes óleo na minha cabeça. Ela, porém, ungiu os meus pés com perfume. Por essa razão, eu te declaro: os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados, porque ela mostrou muito amor. Aquele a quem se perdoa pouco, mostra pouco amor. Jesus disse à mulher: teus pecados estão perdoados. Então os convidados começaram a pensar: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: tua fé te salvou, vai em paz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No Evangelho de São Mateus tem a mesma história. E Jesus pede aos discípulos e aos apóstolos que essa história fosse contada em todos os lugares. Jesus ficou tão feliz com essa história, com esse acontecimento, que ele pediu aos apóstolos que não esquecessem, em qualquer lugar que eles fossem evangelizar, que eles fossem ensinar as pessoas, contasse essa história. Porque essa história é a história de Maria, a irmã de Lázaro. Simão é cunhado desta mulher. Dizem que Simão é o esposo de Marta, irmã de Lázaro. Então, a família que Jesus amava. E esta foi uma oportunidade muito linda, porque este fato aconteceu 5 dias antes de Jesus ser preso, morrer. Então, antes de Jesus morrer, ele teve muitas vezes na casa de Lázaro. Mas Maria sempre fugia, corria. Não queria ouvir Jesus, porque ela vivia uma vida de pecadora.
Muitas vezes a pessoa, quando está no pecado, ela está pecando porque ela perdeu o amor que está no coração dela, por ela mesma. Quando nós estamos pecando, é porque nós estamos afligindo a nossa alma, causando mais tristeza, mais sofrimento, mais dores, mais angústia, mais revoltas, mais decepção, mais rejeição, mais medo, mais inferioridade. A gente vai colocando um monte de coisa. Cada vez que a gente peca, a gente vai colocando só desgraça dentro de nós. E aí, quando alguém vem falar para a gente que a gente precisa abandonar a vida, deixar aquele caminho que a gente estava trilhando errado, a gente parece que não quer ouvir, parece que nossos ouvidos ficam tampados. Parece que a gente não deixa, o demônio parece que tampa os nossos 2 ouvidos, não deixa a gente escutar. Por quê? Porque o amor de Deus vai entrar por aqui, pela palavra dele, pelo ensinamento dele, para nos libertar. Então, a gente fica surdo. Por isso Jesus curava as pessoas que estavam surdas, soprava, éfta, abra-te, para que você ouve a palavra de Deus. A pessoa fica cega para ver que ela está vivendo uma vida desgraçada de sofrimento. Parece que a pessoa não consegue enxergar que está caminhando para uma vida fútil, humilhante, triste, sem amor, sem carinho, sem dignidade, sem respeito nenhum por si mesmo. Porque a maior tristeza é ver a gente matando a gente mesmo. Talvez você não vai matar o outro com a faca ou com um tiro. Às vezes você nem vai agredir com palavras. Mas as atitudes de pecado que está em nós, às vezes faz isso. Faz a gente causar tristeza, né? Para uma mãe. Como é que ela vai fazer com um filho que ela fala para ele, larga essa vida? Ou para uma filha, deixa isso. Né? Ou um amigo que chega perto do outro e diz, meu amigo, você está fazendo tudo errado. Você está desgraçando a sua vida. Parece que a gente não quer escutar. Assim também agia esta mulher, Maria Madalena. Maria, irmã de Lázaro, Maria de Magdala. Mas ela agia assim, sempre fugindo da graça de Deus. Porque ela não se sentia amada, porque ela vivia uma vida desgraçada, uma vida sem graça, uma vida que trazia só para ela dissabores. Então ela se sentia, morava num lugar triste, que era Betânia. Então ela se sentia o quê? Uma pessoa sem valor para si mesmo. Porque o duro é quando a gente perde os nossos valores, né? A gente vai fazendo assim, a gente vai se matando, vai desfigurando, vai ficando feio, né? A gente fica feio, fica deformado. Fica desfigurado a pessoa quando está vivendo uma vida irregular, né? Uma vida de pecado. Ela fica desfigurada. É interessante, né? Quando a pessoa está bonita, ela está cheia de graça, está cheia de alegria, está cheia de amor, está cheia de Deus, está cheia de Deus em si. Né? O amor de Deus faz a gente sentir a pessoa mais privilegiada desse mundo. Mais cheia de graça, mais forte, mais capaz. Né? E aí a oportunidade chegou. A oportunidade chegou nesse dia para ela, que ela vai ouvir também esta graça acontecer. E aí o Senhor vai ver que ela se arrependeu, porque muitas vezes a pessoa às vezes senta, ouve, mas não deixa cair no coração. Esse dia, a graça de Deus chegou ao coração dela, chegou para mudar de vida, para ser uma pessoa nova. Entrou aqui. E aí, o amor, quando entra no nosso coração, mostra que a gente começa a ter atitudes de amor para com os outros.
Agora, eu não vou fugir mais das minhas responsabilidades, não vou fugir mais da minha história, vou amar a minha história, vou aprender a amar a minha vida, vou aprender a amar a minha família, vou aprender a amar o meu trabalho, vou aprender a amar aquilo que eu sou, essa é a minha história. Não importa quem é meu pai, não importa quem é minha mãe, eu sei que o meu pai, ele me deu a graça de ser filho, a minha mãe me deu a graça de ser filho, mas Deus me deu a graça de ser filho dele também. E é importante que quando eu aprendo a viver em Deus, eu vou amar meu pai, minha mãe, a minha história. Porque a minha história, ela é única, ninguém tem a história que eu tenho. Ninguém tem a história que você tem. Você pode sair por aí, escrever um livro, ninguém tem história igual a sua. Ninguém nasceu naquela casa, ninguém tem o seu nome igual ao seu, né? Ninguém tem um irmão igual ao seu, não tem uma irmã igual à sua, não tem os avós igual, não tem. Você é o único e única. Então, este amor, quando reacende no nosso coração, nós somos capazes de amar a gente. Começa a amar a gente. Quando nós começamos a amar nós vamos também amar os outros. E quando nós começamos a amar os outros, nós somos capazes de perdoar todos aqueles que nos machucaram. Eu não sei quantas pessoas devem ter machucado ela. Quantas pessoas usou a vida dela, quantas pessoas a prostituiu, quantas pessoas a enganou, quantas pessoas mentiram para ela, quantas pessoas aproveitaram, né, da sua vida. Eu não sei quantos que fizeram isso com ela. Muitos fizeram isso. Muitos usaram a sua vida e ela morava num lugar onde que moravam leprosos. Uma pecadora no lugar onde mora leproso, vamos dizer assim, tinha uma vida triste, humilhante, porque tinha um relacionamento só com leprosos desse mundo, só com gente doente, e que aproveitava dela ainda, que abusava dela. Então, você imagina esse coração diante de tudo isso. Então, por isso, São Paulo hoje nos mostra, né, que a nossa fé em Deus começa quando nós assumimos a nossa identidade de cristão, que o Senhor morreu para os nossos pecados. Pronto, Jesus morreu, Ele foi crucificado por minha causa. Ele trocou a vida dele pela minha. Então já começa a pensar, olha, eu sou importante para Deus, porque Ele foi capaz de fazer toda aquela, de se entregar inteiramente naquela ação em Deus, para me resgatar da morte, para me libertar do pecado, para me libertar de todo o mal, para me dar uma vida livre, para que eu não fosse escravo mais de nada, mas que eu vivesse dia a dia, aprendendo a amar e perdoar as pessoas, porque quem sabe amar, sabe perdoar. Quem não sabe perdoar, porque não sabe amar, vai ficar remoendo pecado, vai ficar remoendo vida velha, vai ficar como ela, fugindo de Deus, fugindo das propostas de Deus, fugindo da salvação, fugindo da alegria, fugindo de tudo aquilo que Deus oferece, porque fica se condenando e condenando os outros. Fica se flagelando, flagelando os outros. Fica sofrendo e causando sofrimento. Fica sentindo uma pessoa inútil e sendo inútil para os outros. Então, assim a gente vai, né? Hoje Deus nos chama a voltar, e por isso São Paulo fala que quando nós assumimos essa identidade de cristão, nós vamos dizer para o pessoal, sabe por que eu amo a Deus? Sabe por que eu vivo em Deus? Porque de tal modo Ele me amou que deu o seu Filho. Ele que morreu por mim, ressuscitou para que eu tivesse vida eterna. Por isso, eu sou um homem em Deus que não morre, mas que tem a vida eterna. E começa a viver. E aí você começa a ter força para vencer todas estas tribulações que muitas vezes batem à nossa porta, que entram em nossa vida, mesmo que às vezes a gente não queira. Chega. Né? Não pense que as coisas chegam, não vai chegar na minha casa. Chega, bate na porta. Né? Sempre alguma coisa está chegando para tentar nos tirar a nossa paz, tirar a nossa alegria, tentar corromper o nosso coração. Sempre vai ter alguma coisinha. Chega pela televisão, às vezes você nem precisa sair de casa. Você ligou a internet, já entra. Né? Hoje te seduz pela internet, te seduz pelo WhatsApp, te seduz pelo Facebook, te seduz pelo YouTube, te seduz por outros canais, né, de televisão,
que tem hoje, você tem televisão aí que compra um plano aí que tem 500, mil redes de televisão embutida naquele negócio lá, né? E se ele tem mais não sei o que lá, ele entra pela internet, tem mais o YouTube, mais não sei quanto, mais não sei quantos mil canais que você pode andar para o mundo inteiro. Então, quer dizer, meio de nos seduzir, existe milhões e milhares. Agora, para te salvar, só tem uma pessoa, Jesus Cristo. Para nos levar à salvação, só tem uma graça. Um cristão, um filho de Deus ou Jesus Cristo. A nossa salvação só tem uma pessoa que pode fazê-la. Jesus. Então, é tudo contra Jesus. Então, o maligno é milhares de anjos do demônio espalhados para seduzir os homens e usa de todos os meios possíveis para nos seduzir. E aí Deus envia os anjos deles, que são 7 hierarquias, para nos ajudar a manter de pé. Mas em Deus, você precisa querer, você precisa aceitar. Eu necessito aceitar a graça de viver em Deus. E para o demônio, ele te oferece sem precisar de fazer forças. Você não precisa ser bom, você não precisa ser educado, você não precisa ser carinhoso, você não precisa ser prestativo, você não precisa ser honesto, você não precisa amar ninguém, você pode viver a sua vida do jeito que você quiser. Ele te aceita de qualquer jeito. Porque ele quer te levar para o inferno. Então, quanto mais mal você fazer, quanto mais mal você viver, quanto mais indigno você for, para ele é melhor ainda. E para Deus você vai ter que se esforçar. Vai ter que tomar a sua cruz, vai ter que confessar, vai ter que se arrepender, vai ter que lutar contra todas estas forças do mal em Deus, porque o amor dele é maior do que tudo isso. Uma gota dele incendeia o mundo. E o demônio precisa de milhares de coisas para incendiar a sua vida. E o demônio, quando nós decidimos viver em Deus, o perdão de Deus destrói toda esta malignidade. Que lindo, né? Só uma gotinha de amor de Deus faz a gente ficar puro, santo e ir para o céu. Só que a gente precisa desejar viver assim. Porque Deus não faz violência comigo nem com você. Ele deixa você decidir viver a vida nele. A decisão é sua. A vontade é de Deus, o poder é dele, o desejo é seu. Você precisa decidir viver em Deus. E trabalhar dia a dia, como hoje, aquela mulher fez tudo o que era necessário para mostrar o amor dela em Cristo. E como é que eu mostro? Vivendo em Deus, sabendo que Deus está disposto a me acolher, seja em qual condição for, para que eu viva o amor dele a cada dia. Fechamos nossos olhos, peçamos esta graça hoje, como Maria Madalena, como Maria, irmã de Lázaro, não sei qual das duas estava ali, mas é uma das duas, ou as duas, né? Uma das duas que tem um nome. Mas nós queremos pedir hoje, Senhor, como esta mulher pecadora, que hoje se apresentou diante de Ti, sabendo que em Ti está toda a riqueza para viver. O muito que ela descobriu o amor de Deus em si, que nós também descobrimos este amor de Deus em nós, que nos é capaz de abrasar o mundo inteiro, abrasar o nosso coração, a nossa vida e transfigurá-la. Que nós tenhamos esta graça no dia de hoje. Porque quem muito ama, muito perdoa. E que este amor nos ensina a perdoar a nossa história, a nossa vida, para que vivendo este amor nós saibamos viver a riqueza e as graças de Deus a cada dia em nós. Que nós sejamos assim, aqueles que agora se deixam banhar no amor de Deus.